A audiência de custódia, ocorre sempre, em todas as modalidades de prisão. Isto é, toda pessoa presa, dentro de 24 horas, ela tem que ser levada à presença de um magistrado. O que nós precisamos nos preocupar para evitar conflitos nesse momento, nessa época de férias e de festas, né? De Natal e de Ano Novo? E aí eu acho que muita gente está com um pensamento equivocado, acreditando que a solução dessa antinomia se dará pelo critério da cronologia, ou seja, lei posterior revoga anterior. Lei anterior. Salve, salve, amigos e amigas, amantes, entusiastas do mundo jurídico, das leis, do exercício da advocacia. Sejam muito bem-vindos. Isto aqui é Código Legal. Este é o 3º episódio e hoje na mesa, na bancada, tem eu, Giovanni Bogo, André Pereira e Caroline Hilário Arnold. E vamos começar o seguinte. Para deixar bem leve aqui a nossa conversa, eu tenho até uma curiosidade, Caroline. Como é que você se interessou pelo mundo do direito? Por que você escolheu essa vida? Então, vamos lá. Muito bem. Boa tarde aí, Giovanni, André. É uma alegria estar de volta aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o mundo jurídico, né? Então, meu início no mundo jurídico, ele é um pouco diferente da maioria de quem ingressa no mundo jurídico, que já tem aquela vontade de iniciar porque tem um sonho de ser advogado, ou de ser juiz, né, ou promotor de justiça, enfim. O meu sonho era ser médica. Eu fiz cursinho, queria ser médica, enfim, depois de algumas lutas de vestibulares frustradas, decidi ingressar numa faculdade de administração com habilitação em marketing aqui em Indaial, na Uniaselv, pela insistência dos meus pais, e disseram, não, faz faculdade, porque aí depois tu termina e vê aí se tu quer realmente, aí tu retorna os estudos. E aí comecei e eu me dedicava muito, estudava assim muito, vivia na biblioteca, pegava aquelas bíblias, aqueles livros gigantescos, passava o final de semana inteiro estudando. E a minha mãe e meu pai me viam assim, a minha dedicação, tanta dedicação, e disseram, meu Deus, minha filha, tu vai te formar e aqui na nossa região, né, tu vai trabalhar, como é que vai ser o teu campo de trabalho, de atuação? Será que já pensasse, de repente, né, em uma outra área, quem sabe direito, que tem tanta área de atuação, né? Por que não? Pensa nisso. E aí, à época, tinha uma amiga minha que começou a faculdade de Direito e era muito entusiasmada assim, com a faculdade, e aquilo realmente começou a brilhar meus olhos. Assim, eu comecei a ver com outros olhos e fui conversar com ela, fui até a faculdade, verifiquei a possibilidade de fazer vestibular e pensei, não, realmente, acho que eu vou mudar. Aí fiz vestibular, passei em primeiro lugar, comecei a cursar Direito. E realmente, assim, cada semestre que passou, eu fiquei mais entusiasmada. A partir do semestre que eu tive Direito de Família, foi com uma professora de Florianópolis, a doutora Patrícia Fontanella, que é minha colega hoje, minha professora, que sempre, né, é um espelho para mim, assim. E ela que... Eu sempre digo que ela foi o bichinho que me mordeu, assim, porque a partir dali eu fiquei encantada pelo direito das famílias e depois sucessões, e a partir de então já passei a me filiar ao Instituto Brasileiro de Direito, Família e Sucessões, que é o IBDFAM, e passei a me dedicar a essa área, estudar com bastante afinco, e desde então esse foi o meu mundo, assim, né? Principalmente o direito das famílias e sucessões, me encantei, e posso dizer assim que hoje eu sou muito feliz, muito grata à profissão que eu escolhi, sou realmente realizada e acho que eu não me vejo em outra profissão, acho que se eu voltasse, né, de uma outra vida, acho que novamente escolheria a advocacia. Eu me realizo a cada dia, porque a nossa profissão é extremamente dinâmica, e o fato de nós podermos trabalhar com pessoas e ajudar pessoas todos os dias é isso que nos torna tão felizes e tão realizados a cada dia. Então, realmente eu sou muito feliz, muito grata assim, pela profissão que eu acabei escolhendo, de uma forma não tão tradicional quanto a maioria dos estudantes. Muito legal, muito legal. E o André? Então, Giovanni, assim, cara, foi quase como você falou. A gente inicia a faculdade pensando, ser juízes. Foi dessa forma. Eu queria ser juiz. Eu não sabia que faculdade eu teria que fazer. Eu queria ser juiz. Então,
Eu sabia que eu tinha que fazer direito. Aí que eu pensei, tem direito à advocacia. O pessoal fala, tá fazendo advocacia, não é nem direito. Fazia direito. Me formei, tive que fazer ali, tem o estágio ali, a questão da prática jurídica, que exige 3 anos. Então, a partir de então, eu fiquei advogando, me apaixonei pela parte criminal e estou até hoje, então me sinto realizado também, profundamente. Na minha família ninguém tem faculdade, eu sou o primeiro, ninguém é do âmbito jurídico, ninguém. Então, foi um desejo que eu tinha por ver nas novelas, nos filmes, aquela pessoa julgando. Então, foi daí que eu tive esse desejo. E aí, mais tarde, assim, amadurecendo, eu vi que eu poderia ajudar as pessoas nas demandas, enfim. E hoje eu também consigo ajudar as pessoas através do meu trabalho, como a Caroline também, como o Giovanni faz também, mesmo não sendo juiz também. Então, bem resumidamente, essa é a minha história. E, Giovanni, compartilhe conosco. Olha, então, o meu pai, ele passou no concurso público para auditor fiscal do Estado, na época era chamado de fiscal da Fazenda, e quando chegou ali na minha fase de ensino médio, que na época também não era esse o nome, era segundo grau, né, ou colegial para alguns, meu pai percebia que eu tinha vamos dizer assim, uma boa aptidão para as matérias de exatas. Isso me fez procurar então fazer alguns vestibulares na área de engenharia, inclusive cheguei a tentar o ITA, né, que é absurdamente difícil o ingresso, né, realmente a prova. Eu percebi ali que eu estava muito abaixo do nível que eu precisava estar. E como eu acabei não sendo aprovado, eu passei um ano sabático. Eu tinha concluído o ensino médio, eu acabei não passando no vestibular. E nesse período, chegando ali próximo ao final daquele ano, o pai veio conversar comigo. A ideia era continuar tentando algo na área da engenharia. E o pai veio conversar comigo porque ele era já auditor fiscal há algum tempo, já estava ali fechando cerca de 15 anos nessa atividade. Ele conversou e disse, olha, filho, quem sabe você faz direito, porque o direito é uma faculdade que tem um leque bastante aberto para oportunidades. Você pode tentar um concurso na auditoria, você pode tentar um concurso na promotoria, como um juiz de direito, enfim, tem várias opções aí para você tentar. O serviço público ainda é atraente e eu acho que o curso de direito seria uma boa oportunidade. Até então, confesso que eu nunca havia pensado nessa possibilidade. Então, aí fiz a faculdade, o vestibular para direito, passei, cursei ali os meus 5 anos de faculdade. E nesse caminho, eu ali iniciei o meu trabalho com a contabilidade e eu aí já tinha alguma familiaridade com assuntos relacionados à escrita fiscal, né? Que envolve o direito tributário, que também eu já tinha essa familiaridade em razão de alguns trabalhos que eu ajudava o meu pai na fiscalização, porque eu já mexia com o computador, naquela época lá era MS-DOS, o editor de texto era o tal do Fácil e a planilha era o tal do Lotus 123. Depois é que veio o Windows e lá seu Microsoft Office. Então, como eu já tinha ali algum conhecimento com esses programas, o pai às vezes pedia para eu dar uma ajuda, né? Principalmente para montar as planilhas ali, inserir dados de fiscalização que ele fazia. E aí, naquele trabalho, eu acabava tendo a percepção de algumas coisas. Depois eu fui para a contabilidade, trabalhei com a escrita fiscal, que daí então me fez entender um pouco mais ali da parte tributária. E eu também trabalhei bastante com o departamento pessoal na contabilidade, que me fez conhecer o direito do trabalho e previdenciário. Como eu também fazia algumas atividades externas do escritório, junta comercial, Receita Federal, Receita Municipal, abertura de empresas, eu acabei também tendo uma certa facilidade com o ramo do direito comercial, que a gente chamava. Hoje ele é chamado de direito empresarial. Então, muito daquilo que eu fazia na contabilidade, eu chegava nas aulas dessas respectivas matérias. Para mim, não havia dificuldade alguma de entender, porque eu já fazia aquilo no dia a dia. E depois, então, de formado,
Até meu pai veio conversar comigo e disse, olha filho, eu acho que não sei se vale tanto a pena você ir para o caminho do serviço público, porque, e de fato já havia ali uma tendência de retirar alguns direitos dos servidores públicos. 2003 teve uma reforma importante na Previdência dos servidores públicos, enfim, depois foi indo. Aí eu acho que já que eu estou na contabilidade, para ir para a advocacia é um passo ao lado. Foi o que eu fiz. Abri meu escritório, depois de 2, 3 anos, vieram 2 colegas que hoje são meus sócios, proporam uma sociedade e a gente está, desde então, ali com o nosso escritório. E, de fato, assim, a atividade que me dediquei, né? Fui aprendendo e trabalhando, e também, como o André comentou, assim, a gente tem realmente a oportunidade de ajudar pessoas, especialmente em algumas áreas, né? O André na área do direito penal, que é uma área que ajuda muitas pessoas. Na família Caroline também tem a oportunidade de ajudar muitas pessoas, né? E eu acabo também ajudando muitas pessoas na área previdenciária, que também é uma área que eu atuo bastante. E ainda vou trazer alguns assuntos aqui para a gente compartilhar conhecimento. Mas hoje eu quero focar um pouquinho no assunto do direito tributário. Tem uma lei nova aí e vale a pena a gente comentar. Mas já que eu estou falando demais aqui, vou passar a palavra aí a vocês, porque eu sei que também vocês têm alguma coisa para trazer para nós aí. O André comentou que tem novidades aí, André. Comenta com a gente. Temos novidades. Nós estamos... Na verdade, né, Giovanni, a gente está gravando hoje, dia 10 de dezembro de 2025, então é uma novidade, então não sei quando vai ir ao ar esse episódio, mas então, no final agora do mês de novembro de 2025, houve uma alteração referente à questão da audiência de custódia. Em que sentido? A Lei 12.272, ela veio a recomendar aquilo, de certa forma, a legalizar aquilo que já estava sendo aplicado pelos juízes na hora da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela ocorre sempre, em todas as modalidades de prisão. Isto é, toda pessoa presa, dentro de 24 horas, ela tem que ser levada à presença de um magistrado. E lá naquela audiência de custódia, seja ela por mandado de prisão, seja por prisão em flagrante, o magistrado vai averiguar se houve alguma abuso de autoridade, alguma violação de direito fundamental, e a partir de então vai analisar se há necessidade de manter aquela pessoa presa preventivamente ou se vai conceder àquela pessoa a liberdade provisória. Isto é, com tornozeleira eletrônica, com proibição de frequentar determinados lugares, recolhimento noturno e etc. Essa lei, ela veio fazer o quê? Essa lei veio a, de certa forma, expressar de forma taxativa, ampliativa, melhor dizendo, aquilo que já estava sendo aplicado. O que é? Que quando a pessoa ela tem ali reiteradas ações penais em trâmite, quando a pessoa ela comete um crime com violência ou grave ameaça, quando a pessoa faz parte de organização criminosa, ela alterou o artigo 310, inseriu o parágrafo 5º ali e alguns incisos que versam justamente dessa questão da ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, porque a prisão preventiva ela é uma exceção. Então, é só em alguns casos que, e logicamente, preenchido alguns requisitos, que já estavam previstos no próprio Código de Processo Penal, só que agora, e os juízes também fariam aquela interpretação, aquela hermenêutica, já pautando isso. Porque o conduzido aqui recentemente passou por uma audiência de custódia, ele foi liberado, mas novamente veio a ser preso por esse fato, então é um crime grave, vou converter a prisão em flagrante preventiva. E, em resumo, e aí até, antes de vir aqui, eu lembrei daquilo que nós conversamos no episódio passado, que é referente ao abandono afetivo, que virou ali um ato ilícito, e aí gera o direito de indenização. Uhum. Só que isso já estava sendo aplicado, Giovanni, pelos tribunais. Já estava sendo aplicado. Embora não tínhamos a lei, já vinha uma aplicação decorrente da própria jurisprudência. Exatamente. Então, é apenas um aperfeiçoamento daquilo que já estava sendo aplicado. E, para finalizar, Giovanni, essa novidade, ela expressa ali que recomenda ao juiz
que converta a prisão em flagrante em preventiva naqueles casos ali. Tanto do artigo 312, ordem pública, ordem econômica, para a eficácia da aplicação da lei penal, assim como eventual a pena com um crime com violência ou grave ameaça, mas também já falando, tem essa questão aqui, se a pessoa foi recentemente, passou por uma audiência de custódia e foi liberada, então já acaba dificultando ainda mais aquela pessoa que está em conflito com a lei de maneira reiterada, não é um réu primário, e ainda assim, dependendo do crime que a pessoa venha cometer, mesmo sendo réu primário, sem nenhuma passagem, dependendo da gravidade, ela vai permanecer presa preventiva, a cada 90 dias há essa nova análise, para que ele, de fato, verifique a necessidade de manter aquela pessoa presa antes do trânsito em julgado, porque até então nós sabemos que nós temos a questão da presunção de inocência, da não culpabilidade no direito penal. E a prisão preventiva é a exceção. Exceção. E agora estão ampliando, assim, ficou mais, para o juiz ficou mais didático, mas para a defesa também ficou melhor também para confrontar, eventualmente, um decreto ali de prisão preventiva, se ele não tiver devidamente fundamentado. Então, nós temos ali várias hipóteses em que ela respalda essa decisão do magistrado em converter a prisão preventiva. E aí, se o juiz, de certa forma, interpretar algum daqueles incisos de uma maneira, ao ver da defesa, que não está consoante aquilo que existe no processo, é mais fácil tentar uma revogação, um habeas corpus, para futuramente essa pessoa responda o processo em liberdade. Então, não é uma impunidade, mas sim que a pessoa responda em liberdade até que haja a sentença definitiva, né? Devido ao processo legal. Exato. Esse assunto aí da audiência de custódia, né, virou aí uma trend, né, um momento aí de pessoas comentando sobre isso, porque, enfim, vários casos foram trazidos aí ao conhecimento público de pessoas que são presas, inclusive com o crime sendo gravado em vídeo e exposto em redes sociais. E aí o que acontece? A população não consegue ter essa distinção do que é efetivamente um processo legal daquele senso comum, porque assim, nossa, mas por que esse cara está sendo solto se está ali mais do que comprovado em vídeo que ele cometeu o crime? Uhum. Nossa, e é um crime bárbaro, um crime hediondo, né? E a população tem dificuldade de compreender essas nuances que são próprias de quem opera o direito, né? Que é o tal do processo legal. E tem um motivo, tem uma justificativa para isso. Não vou querer aqui tocar nesse assunto, sim, porque senão a gente teria que fazer um episódio só para falar disso. Eu sei que esse projeto de lei, acredito que seja aquele que foi de autoria do senador Sérgio Moro, que na verdade a intenção, eu ouvi a entrevista dele falando sobre esse projeto de lei, a intenção do projeto foi permitir que juízes, né, tenham elementos na lei para dificultar a soltura da pessoa que está ali envolvida no crime. Porque muitas vezes o juiz ele solta porque a lei assim determina. Ele diz, olha, não me culpem, né? Eu só estou cumprindo a lei. Isso a gente já ouviu muitas vezes. Dos magistrados, né? Com certeza. Muitas vezes assim, a população critica uma decisão do juiz, mas o juiz às vezes ele só está cumprindo a lei. Uhum. Então, o projeto ele veio permitir que o juiz talvez tome uma decisão que ele gostaria de tomar, mas que ele não poderia antes. Mas agora, com essa nova lei, assim, agora eu posso manter esse sujeito preso, porque a lei me permite manter esse sujeito preso. Né? E é um assunto que, de fato, é atraente para a população, porque, enfim, hoje a segurança pública está sendo a bola da vez, né? Inclusive, nas próximas eleições, em 2026, as eleições presidenciais e de governo de estado, certamente a segurança pública vai ser o tema central das campanhas dos nossos queridos candidatos. Com certeza. Caroline, o que nós temos de novidade aí na área da família? Pois em razão da data, né, eu fiquei pensando aqui em um assunto muito interessante para a gente conversar, porque é um momento que, para quem é advogado familiarista, é um momento de certa tensão. Eu sempre costumo dizer que advogado familiarista, nessa época, se encontrar algum,
dá um abraço, seja gentil, porque é uma época que não só familiarista, né, mas em geral todos os advogados, às vésperas de recesso forense, está todo mundo, né, na maior correria, são muitos prazos, os juízes também acabam despachando mais, né? A gente sabe que todo mundo quer resolver aquilo que ficou pendente, então a gente sabe que há uma demanda muito maior aí às vésperas do recesso. E aí os clientes, muitos da área familiarista, acabam procurando mais, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, né? Que têm a questão de guarda regulamentada, de direito de convivência regulamentado, acabam nos procurando, principalmente no que diz respeito às férias, recesso, né, as férias escolares, as datas festivas de Natal, de Ano Novo. Então, são períodos em que muitos familiaristas até acabam trabalhando de plantão, né, advogados, geralmente muitos acabam atuando de plantão durante o recesso do judiciário, pelas demandas que exigem o atendimento de plantão. Mas na área familiarista a gente percebe essa busca, essa preocupação de alguns pais, né, de genitores, por conta desse período. Então, eu pensei em esclarecer isso porque o que nós precisamos nos preocupar para evitar conflitos nesse momento, nessa época de férias e de festas, né, de Natal e de Ano Novo. O que é importante ter em mente? Aquele acordo judicial que foi realizado ou aquela decisão do juiz em que estabeleceu lá uma regulamentação de convivência, e aí refiro-me à convivência ao período que antigamente se falava visitas, né? A gente fala hoje convivência porque o pai e a mãe e principalmente a criança e o adolescente, ele tem o direito de conviver com as suas famílias, tanto com o pai, tanto com a mãe. Então, por isso que a gente fala direito de convivência, porque é o direito de conviver e não de que o pai ou a mãe seja simplesmente uma visita na vida desse filho ou dessa filha. E aí, então, esse documento, seja a decisão judicial, seja o acordo, né, realizado numa audiência, ele serve ali como um mínimo estabelecido. E isso sempre a gente costuma deixar muito claro entre o ex-casal, entre o pai e a mãe, em que, se eles conseguirem conversar e se entender de uma forma diferente, ótimo, né? E na dúvida, sempre tem que se pensar no que é melhor para aquela criança e para aquele adolescente. Né? Não sei se vamos decidir dessa forma, desse jeito. O que é melhor para o nosso filho? Então, é dessa forma que tem que pensar. Muito bem, se não houver um consenso, se não houver, né, uma solução ali entre o ex-casal, entre o pai e a mãe, no sentido de convergir para uma solução, então vai se cumprir aquilo que está na decisão judicial, estritamente naquela decisão em relação às datas ou no acordo. Então, quem que vai ficar no Natal, quem vai ficar no Ano Novo, né? O período de férias geralmente costuma ser alternado, metade do período com o pai, metade do período com a mãe, e se cumprir, né, estritamente o que ficou ali estabelecido, não há conflito, não há problema, e a criança e o adolescente vão ter o seu direito respeitado e garantido, que é o direito de conviver com o pai e com a mãe, né, durante o período de férias, durante as datas comemorativas de final de ano. Então, é importante esclarecer isso, e até também relacionado à questão da pensão alimentícia, porque muitos questionam, mas durante as férias eu tenho que pagar a pensão alimentícia? Sim, a pensão alimentícia ela tem que ser paga, porque embora haja um período de férias em que talvez 15 dias fique com um, 15 dias fique com o outro, há algumas despesas que elas continuam sendo pagas. A escola continua sendo paga, né? O uniforme, os livros, todas as despesas de moradia, água, luz, às vezes o aluguel, a própria alimentação. Então, todas as despesas, em sua grande maioria, elas continuam. Então, a pensão alimentícia ela é devida, mesmo num período de férias, ela tem que ser paga, né, da mesma forma conforme foi ou determinado pelo juiz ou acordado num acordo judicial, né? Então, isso é bem importante deixar claro também, que inclusive ela é devida mesmo que tenha sido estabelecido numa guarda compartilhada, né? Então, Carolina, não vou chamar de doutora, a gente está num papo informal, mas além desse questionamento referente à necessidade de continuar pagando, ainda que a criança fique 15 dias comigo, qual que é o outro questionamento que chega bastante nessa época do ano, no âmbito da família? Qual que é a dúvida que chega nessa época,
especialmente no final de ano? Os maiores questionamentos é no sentido do descumprimento, né? Chegou o dia, por exemplo, um passa o Natal, o outro passa no Novo. Chegou o dia de devolver, não devolveu, o que fazer? Isso, o que Então, fazer? Eu exatamente assim, essa pergunta que eu ia fazer também. Eu sempre digo assim, eu penso que a primeira tentativa é pelo bom senso, né? É manter contato, é sempre importante, tanto o pai e a mãe, saber aonde está o filho, um tem que saber o endereço um do outro, tem que saber o telefone um do outro, tem que saber o WhatsApp, porque mesmo na guarda compartilhada, aquele que está com o filho tem a responsabilidade de tomar todas as decisões, principalmente emergenciais e de caráter de urgência, sem consultar o outro genitor. Quando não é de caráter de urgência e emergência, sim consultar o outro pai ou a mãe, né? Porque na guarda compartilhada existe uma tomada de decisão conjunta. Todas as decisões são compartilhadas entre o pai e a mãe, diferentemente da guarda unilateral, em que somente aquele pai ou aquela mãe que detém a guarda é que vai tomar as decisões daquele filho. Mas quando há um descumprimento, a primeira medida sempre é o bom senso, né? Porque, claro, imprevistos acontecem, né? Pode ter acontecido algo que a gente não sabe, de repente, o que aconteceu. Enfim, até mesmo, às vezes, furar um pneu, né? Um acidente, né? Na estrada, um congestionamento, que nessa época é muito comum também. Então, telefona, liga, pergunta o que aconteceu, né? Tenta aguardar. Eu já tive clientes que me ligaram dizendo, doutora, faz 5 minutos que eu estou aguardando e o pai ainda não trouxe o filho. Então, assim, um mínimo de tolerância nós temos que ter, né? Porque imprevisto também acontece. E aí, claro, dentro dessa tolerância, dentro de um bom senso, manter contato, saber o que está acontecendo. E, claro, se aí fugir esse bom senso, passaram-se algumas horas, não trouxe, não atende o telefone, bloqueou o WhatsApp, deu o dia seguinte, realmente não trouxe, aí sim, né, procurar a delegacia, manter contato com o advogado da sua confiança para que ele tome as medidas necessárias, cabíveis nesse caso. Até porque o fórum, ainda que esteja em recesso, existe o serviço de plantão, né? Sempre vai ter um juiz lá que vai estar de plantão para esses casos de urgência. E, de fato, né, imagino que, infelizmente, né, existem pais e mães que são descumpridores de suas obrigações. E também tem o pai e mãe que é muito aflito, muito ansioso, e um descumprimento mínimo que seja já é motivo para causar todo um estresse. Às vezes, é preciso realmente que alguma medida seja adotada, né? O caso, por exemplo, enfim, o pai está fazendo lá, exercendo seu direito de convivência no período de Natal e resolve fazer uma viagem com o filho sem comunicar à mãe. E acaba indo a uma cidade distante e não tem como retornar no mesmo dia. E a mãe fica acreditando que o filho vai retornar para casa naquele dia ou no dia seguinte, e aí não retorna, e aí bate o desespero, não mantém contato. Às vezes são pais e mães que já não têm mais assim muito diálogo, um relacionamento minimamente amistoso. Aí, de fato, é ruim, né? É ruim, e aí precisa alguém, né? Vai ter que fazer esse trabalho, né? O familiarista, o advogado familiarista, tá aí para usar, inclusive, o plantão judiciário, pedir aí uma busca e apreensão de menor. Nem sei se é essa medida adequada para essa situação. É uma das últimas, né, que se utiliza, mas é uma das medidas, mas é a última ratio, né? É a última medida que costuma se utilizar. Mas comentaste um ponto bem importante que acho que vale também esclarecer, a questão do recesso judiciário, porque eu tive clientes também que me questionaram isso. Meu Deus, e agora? O fórum vai fechar, entra todo mundo em recesso, né? Se eu precisar de alguma coisa, como é que funciona? Então, assim, embora o Poder Judiciário entre em recesso, né, e aconteça a suspensão de prazos processuais, que isso também é divulgado, a gente sabe, como, né, o Giovanni comentou, o Poder Judiciário em si ele não para, nem mesmo advogados. Todos trabalhamos em plantão judiciário, tanto o Poder Judiciário quanto a advocacia, diante de uma emergência, diante de uma urgência, nós temos como acionar o plantão do judiciário, né, e tomar a medida que for necessária para atender, né, os nossos clientes. E aí sim, nós temos o recesso forense, que é do período de 20 de dezembro até 20 de janeiro, né? E a suspensão dos prazos também nesse período.
E aí, o expediente que não tem no Poder Judiciário é de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Então, o fórum reabre no dia 7, né? E a partir dali o atendimento é normal, mas durante o recesso forense nós temos o plantão judiciário, que é possível, sim, atender as demandas urgentes. Muito bem. Bom, como o André também até já comentou, né? Esse episódio está sendo gravado no dia 10 de dezembro. Né? Por enquanto a gente ainda está adotando esse procedimento de gravar e postar no canal do YouTube em data futura. A gente ainda não tem a data certa da publicação desse episódio, que é o 3º. Tá? E aí eu já vou fazer o seguinte, já vou pedir para você aí, inscreva-se aí no nosso canal, dá o joinha, faça um comentário aí, questionem a gente aí, seria bastante interessante a gente poder ter um diálogo aí com a nossa audiência. Isso aí. E o que eu queria trazer hoje é um assunto do momento na área tributária, porque recentemente foi então sancionada a lei que a gente apelidou de mini reforma do imposto de renda. É aquela lei que o Fernando Haddad, o nosso ministro da Economia, falou bastante aí, que agora o imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000 será isento. É uma atecnia dizer que é uma isenção. Não é isenção, e eu vou explicar. O que a lei criou foi uma redução do valor a pagar ao limite de 0. Tá? Por quê? Porque a isenção ela continua na mesma regra e com a mesma faixa de valores que até hoje é vigente. Ela não vai ser revogada, ela continua. Porque o imposto de renda é um tributo que o fato gerador dele ele começa no primeiro dia de um exercício e finaliza no dia 31 de dezembro. Ou seja, ele tem um cronômetro que percorre um ano inteiro e tudo que vai acontecendo dentro desse período ele vai computando como um fato gerador, que a gente chama de complexo, para daí lá no final ele se fecha e aí no ano seguinte é feito um ajuste, através da declaração de ajuste anual, para saber se exatamente quanto que a pessoa tem que pagar de imposto de renda ou quem sabe até ter de volta um valor que foi pago a maior durante o ano anterior. E aí o que acontece? Essa lei ela criou uma regrinha, então, uma nova tabela, que é para reduzir o imposto a pagar de quem tem rendimento tributável, tá? De até R$5.000 no mês. Tá? E para quem ganha de 5.000 até 7.350, tem um redutor que faz o valor também cair. Né? Vai pagar algum valor, mas menor do que aquele que vinha pagando. Esse é o ponto central dessa lei. O outro ponto é a criação da alíquota mínima para as altas rendas. E aí eles pegaram e conseguiram incluir no projeto, foi aprovado, a possibilidade de tributação do imposto de renda sobre os dividendos, que era uma grande briga que vinha se alastrando há muito tempo. Ou seja, os empresários e quem é investidor, se receber mais de R$50.000 num mês de dividendo, terá então uma retenção de 10%. Essa retenção de 10%, ela não é exatamente o valor que essa pessoa vai pagar depois lá no ajuste anual do ano seguinte. Ela só é uma retenção, vamos dizer assim, provisória. É uma antecipação. Depois ele vai verificar se é caso de efetivamente pagar ou não. A alíquota mínima de altas rendas, então, vai pegar pessoas que recebam dividendos e somados com outros rendimentos tributáveis ultrapassem um ganho anual de R$600.000. Existem exceções, existem exclusões da base de cálculo, por exemplo, uma aplicação numa LCI, né? A pessoa teve um rendimento no ano de R$50.000 de uma LCI. Esses R$50.000 não estarão computados na base de cálculo das altas rendas. Tá? E aí o que acontece?
Ganhou mais de 600 mil reais de rendimentos tributáveis no ano, vai pagar 10%, mas só se for acima de 1 milhão e 200. Se for menos de 1 milhão e 200, aí tem um cálculo que pode ser a alíquota de 0 a 10%. É um cálculo gradual, ali, uma alíquota gradual, que tem a fórmula na lei, que vai apurar. Se a pessoa ganhou 600 mil reais, essa alíquota ela vai estar em 0. Se foi 650 mil reais, a alíquota é 0 mais um tantinho. E aí ela vai subindo conforme vai chegando até 1 milhão e 200. Chegou em 1 milhão e 200, a alíquota é 10%, dali para cima é sempre 10%. Tá? Esses 10%, o resultado, depois é feito todo um cálculo junto com os outros tributos que já foram recolhidos e que foram apurados na declaração de ajuste anual. Ou seja, ficou uma operação extremamente complexa. Tá? Mas a intenção do governo a intenção era clara, é botar os dividendos. Tá? Tem pessoas aí que recebem muito dinheiro a título de dividendos no ano e não pagava nada, né? Então, são os 2 pontos principais dessa lei. Mas o que eu gostaria de comentar aqui, parece que ficou uma brecha aí que os advogados já enxergaram e que possivelmente vai ser a primeira matéria a ser levada ao judiciário. O primeiro contencioso decorrente dessa lei. A lei ela revogou a isenção dos dividendos expressamente nos artigos que tratam do lucro presumido e o lucro real. Não revogou expressamente o artigo que trata do pagamento do imposto de renda sobre os dividendos de empresas inscritas no Simples. Até hoje não se sabe se foi proposital ou se foi uma falha do legislador. O fato é que existe essa antinomia entre as normas. Tá? Nós temos uma lei nova que, embora não tenha revogado expressamente, aquele artigo da lei complementar 123 que trata do Simples Nacional, porém essa lei nova, que é lei ordinária, tá? Ela diz que os dividendos serão tributados. Porém, uma lei que é de 2006, complementar, diz que os dividendos de empresas inscritas no Simples não serão tributados. Né? Temos aí, então, um conflito de normas e alguns acreditam que a lei posterior revoga a anterior. E aí a gente entra numa aula de processo. Conflito, né? Conflito de normas, antinomia das normas, resolução dos conflitos de normas, tá? Clássica obra do Norberto Bobbio, italiano, que estabelece ali como é que se resolve, né? Critérios de especialidade, critérios de cronologia, critérios de hierarquia. E aí eu acho que muita gente está com um pensamento equivocado, acreditando que a solução dessa antinomia se dará pelo critério da cronologia, ou seja, a lei posterior revoga a anterior. Lei anterior. Ou melhor, achando que a solução também vai se dar pelo critério da hierarquia. A lei complementar, sendo superior à lei ordinária, prevalece a lei complementar. Os 2 critérios aí, penso eu, não estão totalmente corretos. E a especialidade? A especialidade aí não vai aplicar, porque a especialidade as 2 leis elas tratam da mesma matéria do imposto de renda e de tributação. Tá? Então aí esse critério não tem utilidade. A questão é a seguinte: uma lei complementar, ela é hierarquicamente superior a uma lei ordinária? Esse é o questionamento. Né? Eu, quando fiz a faculdade, né, era o entendimento que prevalecia. Não, a lei complementar ela é hierarquicamente superior à lei ordinária. Não, está ali no triângulo, né? Vocês já tiveram isso na aula de direito? Né? O triângulo, qual é a norma que vai lá em cima? Constituição Federal. E depois? Depois vem os tratados, né? E depois, a lei complementar. E depois, as leis ordinárias. A lei complementar acima da lei ordinária.
A gente estava enganado. Não foi bem isso aí que o STF decidiu aí no tema 1532. Salvo engano, acho que é o 1532. A conclusão que o STF chegou, e esse tema foi objeto de uma discussão envolvendo se uma lei ordinária que estava revogando se eu não estou enganado, era uma isenção de uma contribuição social que havia sido instituída por lei complementar, se ela poderia então revogar essa isenção, né? E aí a maioria na época disse, não, uma lei ordinária que está revogando a isenção concedida por meio de lei complementar, a lei complementar prevalece. E aí, eis que o STF decide o seguinte, não, mas vamos lá. Se a lei complementar tratou de matéria que não é de exclusividade de lei complementar, essa lei ela é formalmente complementar, mas ela é materialmente ordinária naquele ponto. Entendeu? Aí o que acontece? Uma lei ordinária posterior pode revogar um dispositivo de uma lei complementar anterior cuja matéria não é de reserva de lei complementar na Constituição Federal. Por quê? Porque o entendimento é de que a Constituição Federal ela estabelece que determinadas matérias terão que ser objeto de lei complementar. E lei complementar, o nome já explica que é para complementar a Constituição. Outras matérias, o constituinte disse, olha, essa aqui não é tão importante, essas matérias aqui podem ser objeto de lei ordinária. Né? Ou melhor, essas aqui eu julgo que são muito importantes, então essa aqui eu vou querer que seja por lei complementar porque tem um quórum qualificado, né, para tornar mais estável a matéria tratada por meio de lei complementar e que está lá reservada. Por exemplo, a instituição de um imposto. Imposto não é contribuição social. Contribuição social, a Constituição Federal não reservou para lei complementar. O imposto, sim. Imposto de renda, imposto sobre serviço, imposto ICMS, né? Só lei complementar pode dispor sobre esse tributo. Imposto. Tributo é um gênero, imposto é uma espécie. Contribuição social também é uma espécie de tributo. Bom, chegando à conclusão. A conclusão é de que na verdade, lei complementar e lei ordinária são hierarquicamente de mesmo nível. A diferença é a questão se há ou não reserva constitucional. Né? E aí nós vamos para a seguinte situação. A lei do Simples ela foi feita por meio de lei complementar. E por que foi lei complementar? Porque o artigo 146, salvo engano, parágrafo 4º ou 5º, estabelece que cabe à lei complementar disciplinar tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Por isso que se criou, então, o Simples Nacional por meio da lei complementar. Bom, se essa lei complementar, ela foi criada porque a Constituição Federal disse que era por lei complementar, e aí essa lei complementar que trata do Simples Nacional diz que o imposto de renda é isento sobre os dividendos, uma lei ordinária posterior, né, que está tratando sobre um tema qualquer, no caso ali é a tributação do imposto de renda sobre dividendos, ela estaria invadindo essa determinação constitucional com relação ao tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas? Esse vai ser o objeto da discussão que vai ser levado ao judiciário. Já adianto. Entendo que sim, não pode a lei ordinária, e eu acho que talvez foi por esse motivo que não está previsto nessa nova... a lei é 15.270, salvo engano, esse é o número da lei que recentemente foi aprovada. Essa lei ordinária, e eu acho que foi isso, propositalmente foi deixado de fora a revogação do dispositivo da lei complementar, porque o legislador
entendeu que ele não poderia invadir essa seara. Essa competência. Tá? Então, vamos aguardar o que vai se decidir isso aí, né? Mas é uma matéria que provavelmente vai ser levada ao judiciário. Vai caber ao judiciário resolver isso aí. Evidentemente que, assim, muita gente vai pensar, mas é micro e pequena empresa, a pessoa não vai ter dividendo de 50 mil reais por mês ou mais de 600 mil reais no ano. Só que os 600 mil reais no ano não é só de dividendos. Ele compreende a soma de todos os rendimentos tributáveis do ano. Então, não é pouca coisa, porque tem empresa de pequeno porte aí que... De repente pode chegar nesse valor. Que tem uma receita anual, principalmente se tratando de prestador de serviço, que distribui dividendos acima de 600 mil reais no ano. Né? Às vezes tem lá uma receita de em torno de 3 milhões e 200, que está dentro do Simples, e aí de 3 milhões e 200 consegue distribuir aí, põe aí quase 50%, dá 1 milhão e 600. Né? Paga aí 1 milhão e 600. É 10% da alíquota mínima. Dá 160 mil reais para pagar. Né? É um valor considerável. Né? Já paga um bom honorário para nós aí. Já paga. Mas eu tenho, só para finalizar, Giovanni, mas no final das contas, essa questão que é do ministro, né, Haddad, que a isenção para quem ganha até 5 mil reais, no final das contas, isso é efetivo? Há uma grande diferença ou não? Porque você falou que não é bem assim. Em termos práticos, assim, para quem recebe até 5 mil, esse valor realmente não vai ser isento? Ou o que pagar vai ser bem assim, a redução vai ser relevante no final do mês, quando for feito ali a declaração? Hoje, quem tem salário de 5 mil reais, tá? Um cálculo aqui aproximado, ele recolhe de imposto de renda algo em torno de R$ 372 reais. Se não me falha a memória, é esse o valor. Tá? Com a nova lei, ele não vai pagar o 372. É isso, basicamente é isso. Essa é a economia do cidadão. Tá? Evidentemente que há um número gigantesco de pessoas que vão deixar de recolher esse valor no país, que representa uma renúncia fiscal, né? O Estado, o reflexo que a União vai deixar impacto na economia. Por isso que, para compensar essa perda, eles criaram a tributação dos dividendos daí. Exatamente, foi isso aí. E tem-se uma ideia do percentual de população é muito maior, é expressiva a quantidade de pessoas que têm essa renda dentro desse limite de 5 mil? É a maior base, né? Com certeza, a maior base, né? Mas tem uma ideia de percentual, tipo 70% população? Mais de 90%. Mais de 90%. Mais de 90%. Vai dar uma redução. Claro, dentro desse 90% tem muita gente que recebe um valor que está dentro da faixa de isenção. Então, esse pessoal pode desconsiderar. Sim, tá? Não vai impactar. Pessoas que recebem, além da primeira faixa, que é a de isenção, até 5 mil reais, aí esse percentual aí deve cair bastante. Aí devem estar em torno aí, sei lá, penso eu, algo em torno aí de 50%, 40%, 50%. Né? A grande massa ainda está dentro da faixa de isenção. E a entrada em vigor é ano que vem, 2026? Os efeitos da lei é a partir de 1º de janeiro de 2026. Né? A lei tributária, principalmente tratando-se de imposto, né? Tem o princípio da anterioridade. Então, o imposto de renda, como é um tributo que tem esse fato gerador e que ele inicia no primeiro dia do ano e se encerra no último dia, vamos dizer assim, ele não tem aquela anterioridade nonagesimal que as contribuições sociais têm e que também hoje vale para alguns impostos. Então, a partir de 1º de janeiro já está valendo a lei. Então, vê se eu entendi. Então, o pessoal que está nos assistindo hoje, essa lei, na verdade, vai valer, não é para o que a gente recebeu de 1º de janeiro de 2025, 1º de janeiro, até 31 de dezembro de 2025. Na verdade, essa isenção vai valer para o que for recebido a partir de janeiro de 2026, é isso? Isso aí. Vamos lá. Então não vai ter, então ano que vem tem que se preparar já. Me chamou a atenção para um detalhe. Eles criaram na lei uma situação ali que realmente é muito importante. Para empresas que hoje têm, vamos dizer assim, lucros que ainda não foram distribuídos, dividendos, né? Que ainda não foram distribuídos aos sócios, se a empresa
fizer a ata de distribuição até o dia 31 de dezembro de 2025, esses dividendos, desde que sejam pagos até 2028, eles estarão isentos. Então, ótima observação. Mas aí a ata tem que ser até tem 31 que de dezembro. deixar definido em ata até dia 31 de dezembro. Por isso está todo mundo na correria aí. É, importante. Interessante. Mas muito bem. Novidades. Acho que por hoje já conseguimos Esgotamos. esgotar aí bem As novidades, os né? assuntos, E vamos lá para as alegações finais. É isso aí. Passa a palavra para a doutora, para Caroline, né? Eu sempre Então, eu respeito. trata-se embora seja alegações finais, eu tenho um assunto que eu queria comentar brevemente. É um assunto muito importante e, assim, nós poderíamos conversar sobre ele um podcast inteiro, com certeza, mas eu não poderia deixar de mencionar porque trata-se de um assunto extremamente polêmico e que é recente agora, como nós estamos em 10 de dezembro, né? No dia 3 agora, a Câmara dos Deputados aprovou por maioria a revogação da lei da alienação parental. E aí, como é uma lei, desde a sua criação, polêmica, e é um assunto de alta relevância, porque trata-se aí dos direitos da criança e do adolescente, não poderia deixar de comentar isso. Então, só queria dizer que a gente fica realmente preocupado com isso, porque é uma lei que, desde a sua criação, né, a Lei 12.318, que foi criada lá em agosto de 2010, é uma lei já desde a criação muito polêmica, que foi vista, por ter sido criada e entrada em vigor aí, junto com o movimento da entrada em vigor da Lei da Guarda Compartilhada, foi vista por boa parte como uma lei muito sexista, porque boa parte via como uma lei que estava aí discriminando mulheres, então uma lei misógina por discriminar as mães, né? Porque lá no artigo 6º, uma das consequências mais graves que a lei trazia, dentre as punições, né? Se verificada uma alienação parental, era a alteração da guarda, e aí, como em sua maioria a gente sabe, né, que em sua maioria nos processos de guarda, 70% ficam com as mães, então, numa eventual declaração de alienação parental, na punição, em aplicando-se o artigo 6º, revertendo-se a guarda, alteraria-se, então, para a guarda paterna. E aí, então, por conta disso, parte, né, vê isso como uma punição às mães, e aí entende-se como uma lei, então, misógina, de caráter sexista, e aí partiu-se, então, para essa caminhada, né, para essa tentativa de revogação da lei. No entanto, acho que é importante deixar claro de que é uma lei que visa, né, a sua natureza jurídica visa a proteção dos direitos da criança e do adolescente, né, como seres em desenvolvimento, seres vulneráveis, e que a alienação ela sempre existiu e sempre vai existir, não é porque tem a lei ou deixa de existir que vai sumir. Né, e nós precisamos pensar isso, principalmente a psicologia jurídica vê isso, né, porque a alienação ela existe, sempre existiu e infelizmente vai continuar existindo. Então nós precisamos encontrar meios de aplicar, e não é revogando que a gente vai resolver o problema, ao contrário, essas crianças precisam de proteção. Então, juristas veem isso com maus olhos, né, principalmente a parte da psicologia jurídica. Tenho acompanhado aí, inclusive, a Glícia Brasil, que é uma entusiasta do assunto, uma estudiosa do assunto da alienação parental, uma preocupação muito grande com as crianças e os adolescentes que sofrem muito, né, com a alienação. E vamos aguardar aí o que vai acontecer, quem sabe nos próximos episódios a gente traz aí o que, né, se realmente vai ser revogado ou não, o que vai acontecer. Então, desejo aí a todos um excelente final de ano, né? Que nós possamos continuar aí unidos e trazendo mais conteúdos, conversando, que quem nos assiste possa também compartilhar e trazer aí comentários, né? Perguntas para que possamos também contribuir todos aqui para o canal, compartilhando, crescendo cada dia mais e seguirmos juntos aí no ano que vem. Muito bem. A gente acredita, eu acredito, né, que esse episódio ele ainda vai ao ar antes do Natal. É isso aí. Opa. Então, como a gente também não vai mais fazer e gravar um episódio até a virada do ano, né? Também gostaria aqui já de deixar aqui as minhas
mais sinceras homenagens aos colegas, né? Renovar aqui os votos de estima que eu tenho por vocês. Hoje a Edileia não pôde estar presente, né? Tinha compromisso familiar inadiável. E aí, estendendo a todos os outros colegas que nos acompanham por aí, ano que vem teremos algumas novidades. Isso aí. Acho até, a Caroline me deu uma luz aqui, uma ideia, de repente até trazer não só profissionais do direito, tá? Mas também de outras áreas que possam contribuir com algumas áreas nossas. Porque você comentou da alienação parental e eu lembrei aqui da questão do autismo, por exemplo, que é uma coisa que tem me chamado muita atenção, como houve um aumento crescente de pessoas diagnosticadas com esse transtorno. Quem sabe um médico especialista na área ou psicólogo, educadores, que possa conversar com a gente e a gente também tirar dúvidas, né, na área dele, para a gente poder também aproveitar na nossa área. Exato. Né? E, mais uma vez, renovar aí o pedido aí de acompanhar a gente aí mediante a inscrição no canal, né? O joinha aí não pode faltar. Isso aí. Deixa o comentário que a gente com certeza vai ler e responder na medida do possível. Eu consigo fazer uma parte, Giovanni, posso? À vontade. Eu quero deixar aqui, dizer que é minha honra dividir a mesa com vocês, tá? Com a doutora Edileia também. Sei que provavelmente teremos novidades ano que vem. Com certeza. E eu sou o mais novo aqui, então me sinto muito honrado. Agradeço por a gente compartilhar aqui conhecimento, aprendermos juntos e principalmente fazer a diferença para as pessoas que nos assistem. Então, não deixe de se inscrever, de assinar, ativar o sininho, comentar, sugerir temas também. E é isso aí. Agradeço e vamos para 2026. É isso aí. A gente está aprendendo, todos aqui juntos. Com certeza. E a gente quer que vocês também nos ajudem a ficar melhor. Cada dia melhor. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.